Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, quarta-feira, 22 de abril. Confira os destaques desta edição. Blitz da Saúde aconteceu nesta quarta-feira. Mudanças nas regras trabalhistas e o trabalho home office. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja bem-vindo e fique conosco. E a gente inicia essa edição falando de polícia. Na tarde da última terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuava patrulhamento de rotina no bairro Progresso, quando na rua Santa Beatriz os policiais avistaram dois rapazes em atitude suspeita em frente a um conhecido ponto de tráfico. Procedendo à abordagem dos mesmos, um deles correu e adentrou na casa, sendo porém abordado. Na residência foram encontradas 40 munições intactas calibre 40, uma munição intacta calibre 9 milímetros e R$ 4.822 em dinheiro. Em revista pessoal, ao rapaz que foi abordado na rua foram localizadas 10 porções de maconha e R$ 210 em dinheiro. Diante dos fatos, o menor de idade com 16 anos foi apreendido e o maior de idade com 38 anos de idade foi preso, sendo ambos encaminhados à delegacia de polícia, onde foi ouvido lavrado o auto de prisão em flagrante para o maior de idade, sendo o mesmo ouvido e após encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim e que permanece à disposição da Justiça. Já o menor foi liberado para o seu responsável. E aconteceu em Erechim nessa quarta-feira a Blitz da Saúde. A iniciativa tem por objetivo averiguar a temperatura corporal da população com termômetro digital infravermelho, aquele sem tocar no usuário, com o propósito de aferir a temperatura das pessoas que aderiram à ação voluntariamente. A Secretaria Municipal da Saúde realizou nesta quarta-feira a Blitz da Saúde, iniciativa que tem por objetivo averiguar a temperatura corporal da população com termômetro digital infravermelho. A Blitz aconteceu em dois pontos estratégicos de Erechim, na esquina Democrática e no terminal urbano. São dois postos de saúde, um aqui na esquina Democrática e o outro lá no terminal de ônibus. Os funcionários da saúde estão medindo a temperatura das pessoas com um aparelho eletrônico que não tem contato nenhum, e se caso der acima de 37,8 a temperatura das pessoas, esses pacientes, teoricamente esses pacientes seriam encaminhados para a UPA, para o atendimento médico, para fazer a triagem. Em Erechim não temos casos novos de Covid-19, mas conforme explica o Dr. Plínio, devemos manter o isolamento necessário, bem como a etiqueta de higiene e saúde. De forma nenhuma deve haver o relaxamento das condições de saúde. Todos esses controles respiratórios, controle de temperatura, controle de prevenção da doença, eles continuam vigentes e continuam sendo pedidos de uma forma, vamos dizer assim, uma forma bem intensa para que a população se cuide. O uso de máscaras ao sair para a rua, a lavagem das mãos, o cuidado com os utensílios domésticos, todos esses fatores aí são importantes. Ambientes arejados, ainda nós estamos num ambiente um pouco quente, é bom que as pessoas tenham um ambiente arejado, que isso é muito importante. E que as pessoas se cuidem, isso é o mais importante. Lavagem de mãos, todos esses processos são importantes. E a temperatura tem sido, vamos dizer assim, um fator de diagnóstico, pelo menos para fazer a triagem, que é o que nós estamos fazendo. Volto a repetir, se der acima de 37,8, esses pacientes são encaminhados para a UPA, que é o centro de referência para atendimento do Covid-19, e aí as pessoas lá vão fazer então a consulta médica, vão fazer os exames que são necessários para que a gente possa identificar se o paciente está contaminado ou não. O município de Erechim adquiriu 20 termômetros infravermelhos que foram disponibilizados às unidades básicas de saúde para serem usados no atendimento aos usuários, evitando o contato direto com o paciente face à situação atual que estamos vivenciando. Foram comprados 20 aparelhos, foram distribuídos para as 12 UBSs, esses aparelhos, e depois para a ambulância cidadã, para o SAMU, um lá na Secretaria de Saúde, um nos CAPs, foram distribuídos. Foram 20 comprados
e provavelmente serão comprados mais, porque é uma tecnologia moderna, fácil, sem contaminação e bem eficiente, é bem rápido. E nós decidimos fazer esse blitz hoje. Provavelmente vamos repetir mais alguns outros dias, porque isso tem sido em algumas localidades um bom meio de triagem. E aqui, como é um local de movimento, ele deverá funcionar até às 16 horas, aqui, ininterruptas, não vai fechar ao meio-dia. São 2 grupos de trabalho, o pessoal da Secretaria de Saúde, todos eles paramentados, para que possam se proteger e tentar identificar possíveis doenças com a população. Há pouco veio um senhor aí que foi tirado e estava com temperatura. Foi encaminhado para a UPA para que faça a consulta e faça essa triagem. Nós precisamos identificar os contatos, né, para que as pessoas se protejam. Se tem alguma pessoa que está contaminada, ela deve fazer a reclusão, deve ficar em casa, fazer a quarentena, e aí a Secretaria passa a fazer, se tem algum caso positivo, vai fazer a triagem em todas as pessoas da sua vizinhança, vamos dizer assim, do seu convívio, né? Isso é muito importante. A campanha nacional contra a influenza segue vigente até o mês de maio. Começou a semana passada, no dia 16, que é a segunda etapa, né? O primeiro grupo continua vigente, porque os idosos nós conseguimos até o momento 97% da taxa prevista de vacinação, então nós ainda temos teoricamente uns 3%, que era da primeira etapa, eles continuam vigentes. E essa segunda etapa, agora hoje, deve ter começado a segunda fase da segunda etapa, que a semana passada começou a primeira fase. As vacinas estão vindo para a Coordenadoria de Saúde em etapas, não estão vindo toda a quantidade necessária para vacinar dentro da meta, que é 90% da população alvo, mas deve continuar ainda. E essa vacinação do H1N1 ela deve continuar até o final do mês de maio. Depois, mais adiante, teremos a terceira etapa e assim vamos indo contando, vamos assim, com a colaboração da população que venha se vacinar dentro das etapas previstas e dentro vamos dizer, da população alvo, que a gente tem divulgado frequentemente, para que possa vacinar e a gente atinja. Esse ano está muito melhor o esquema de vacinação do que o ano passado. As pessoas estão procurando, felizmente, e isso é muito importante para cada pessoa, que ele venha se vacinar. Esta foi a primeira Blitz da Saúde realizada para medir a temperatura corporal. Em breve, possivelmente, será realizado outras campanhas. E você confere no próximo bloco. Medida provisória altera as leis trabalhistas. E também a gente fala um pouquinho sobre a previsão do tempo para quinta-feira. Nós já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. E um barracão que abrigava uma loja de autopeças na rua Sidney Guerra, na altura do bairro Copas Verdes, foi destruído pelo fogo na noite da terça-feira. No momento da chegada das primeiras equipes, as chamas já estavam fora de controle. A Operação Rescaldo não foi informado como teria iniciado o fogo.
O internauta Jader Jamiotsky, morador das proximidades do local, gravou imagens que mostram o início do fogo, quando chegaram ao local as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros. E com a chegada da Covid-19 no Brasil, a mudança na forma de trabalhar se modificou e as leis trabalhistas também, para empregados e também para empregadores. Mas afinal, você sabe quais são os seus direitos e os seus deveres? Nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim um especialista em direito trabalhista para falar sobre este assunto. Acompanhe. E conforme já falamos, com a chegada do Covid no Brasil e também no mundo, muitas coisas mudaram na vida da gente, tanto na vida de trabalho, os trabalhos passaram a ser mais home office, a carga horária também teve uma diminuição, as relações sociais também se modificaram e a vida tomou um outro rumo. Mas os direitos do trabalhador se manteram, conforme explica o advogado trabalhista Fabian Vendrusco Branquer. Bem-vindo à TV Erechim. Olá aos telespectadores. Fabian, houve uma medida provisória aí que causou algumas alterações no mercado de trabalho, tanto para o empregador e para o empregado. Fala um pouquinho para nós dessa medida provisória. Sim, houve mudanças interessantes, né? A medida provisória 936 veio especificamente para proteger o empregado, o emprego, né, do empregado e proteger a empresa, né? Sim. O que diz essa medida provisória? Ela propõe reduzir carga horária e salário. Sim. E suspender o contrato de trabalho, né? Basicamente, assim, para a gente explicar, seria mais ou menos isso. Essa suspensão, desculpa te interromper, seria sem perdas para a empresa e para o empregado nesse período de suspensão? Na verdade, a suspensão do contrato de trabalho, ela seria nesses moldes. A empresa suspenderia o contrato de trabalho, teria um prazo aí de 60 dias para essa suspensão, tá? E aí o que acontece? O contrato de trabalho fica suspenso. Sim. O empregado vai receber, no período em que estiver suspenso o contrato de trabalho, vai receber do governo uma contraprestação calculada em cima do seguro-desemprego do empregado, né? E aí ele estaria com o contrato suspenso e não poderia de forma alguma trabalhar nesse período que a empresa propôs. Pode ser em 2 vezes de 30, né? Aí poderia ser 30 dias e depois mais 30, ou dependendo da situação da empresa, em 30 dias volta tudo ao normal e a empresa segue trabalhando normalmente, né? Sim. Uhum. Também tem a possibilidade de redução da carga, da jornada de trabalho. Hoje, geralmente, a gente faz 40 horas semanais. 44. 44 isso. horas, isso. Poderia ser feito 22 horas? Como é que foi feito essa divisão de horários? Na verdade, a redução de carga horária e de salário são porcentagens, né, que foram propostas. 25%, 50% e 70%. Com a redução de 50%, vamos pegar um exemplo de 50%. Eu vou reduzir carga horária em 50% e salário em 50%. Ok. Os 50% da redução do salário também vai ser dos mesmos moldes que eu falei agora da suspensão. Sim. Quem vai ser calculado em cima do seguro-desemprego, essa porcentagem que o governo vai pagar para o funcionário. E os outros 50% que ele vai seguir trabalhando, é a empresa que paga. Obviamente que aí vai ter uma redução salarial, mas o empregado vai estar recebendo 50% da empresa e o cálculo dos outros 50% será feito sobre o seguro-desemprego. E nesse período o empregador pode ou não pode demitir? Aí que está o questionamento. Pelo período que que for acordado a redução, por exemplo, um prazo máximo é 90 dias. Vamos pegar que o proprietário da empresa reduziu 50% de toda a demanda de todo o quadro de funcionários por 90 dias, tá? Terminado o prazo, né, cumprida essa redução e passada a pandemia, o funcionário terá os mesmos 90 dias de estabilidade, né? Ótimo. E caso for apenas 30 de redução, tá?
Vamos pegar um exemplo que o colaborador teve apenas 30 dias de redução de jornada e de salário. Então ele terá estabilidade pelos 30 dias. Certo. Tá? É o seguinte, que tenha uma assessoria jurídica. Sim. Né? Que as empresas sentem semanalmente com o seu jurídico, com o seu contador, porque as coisas estão mudando muito rápido. Né? Semanalmente a gente tem modificações. Sim. Né? Então, assim, e cada empresa tem as suas necessidades. Por exemplo, empresas que não tiveram a demanda de serviço tão baixa, então elas vão ter que continuar trabalhando. Daqui a pouco num banco de horas, né? Com certeza. Aí acorda com seus funcionários o banco de horas e trabalha aquilo que precisa. Outras empresas não têm demanda nenhuma de serviço, mas também não querem diminuir, não querem mandar embora seus funcionários. Então aí a gente suspende o contrato de trabalho, aí a gente faz uma redução de carga horária, uma redução de salário de 50%, de 25%. Assim, tudo depende das peculiaridades de cada empresa. Né? A gente tem que, para dizer, as empresas têm que tomar tal decisão. Não, tem que ir de acordo com as necessidades da empresa. Né? É tudo uma situação muito nova para todos nós, né? É difícil. É uma pandemia sem precedentes, ninguém sabe como lidar com a situação. Então, cada empresa tem as suas necessidades e essas necessidades necessitam porque assim, na minha opinião, dificilmente alguma empresa vai ter lucro, dependendo da demanda, né? Dependendo do segmento. Sim. Dificilmente vai ter lucro. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser analisado para ter a menor perda. Né? E pensar no seu quadro de funcionários, nos seus colaboradores também. Uhum. Né? E o colaborador também entender que nesse momento ele tem que garantir o seu emprego. Não a qualquer custo, né? Mas garantir o seu emprego. Então, é imprescindível que as empresas tenham uma assessoria jurídica nesse momento. E é importante também, nesse momento, o empregador e o empregado conversarem abertamente com certeza. A situação da empresa e a situação do funcionário. Exato, tem que haver uma flexibilização aí. O bom senso, né? Conversar. É uma hora de aproximar patrão e empregado. Sim. Eles vão ter que entender uma situação do outro. Todo mundo está vivendo, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Eu acho que são poucos os segmentos que estão passando sem nenhum problema nessa situação, nesse momento, né? Então, tem que haver o bom senso entre empregado e empregador. Isso é muito interessante, muito importante que tenha isso. Até porque já não é mais se teve durante muito tempo essa disputa, né, entre patrão e empregado. Eu acho que já não cabe isso agora. Sim. Até porque tem o governo federal negociando essa ajuda mútua, né? Então eu acho que é muito interessante que as partes tenham bom senso. E com tanta alteração na lei, o que hoje é acordado, amanhã já se modifica, já se cria um adendo novo. Exato. Então tudo isso também precisa estar sendo analisado pelos dois lados. Exatamente. Por exemplo, nas empresas que a gente auxilia lá e dá assessoria, a partir do momento que houve a medida provisória 927, a gente imediatamente sentou, né, e conversou para ver o que daquelas possibilidades a gente utilizaria. Com certeza. Dali a alguns dias já apareceu a 936, que nos deu outras possibilidades, né? Então, a gente não tem como tomar decisões e dizer assim, não, é isso que tem que fazer e vai ser assim. Não, como eu disse antes, cada empresa tem as suas necessidades, cada empresa foi afetada de uma maneira, né? E tem empresas que têm, pequenas empresas com 4, 5 funcionários, tem empresas com 40 funcionários e assim por diante, né? E sem contar que as empresas não possuem um caixa tão expressivo para passar por essa crise sem alguma dificuldade, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, a gente agradece a presença tua aqui na TV Erechim e desejo sucesso aí, que as negociações sejam tranquilas tanto para empregado quanto para empregador. Obrigada. Obrigado. E
a quarta-feira já iniciou ensolarada, temperaturas em elevação durante o dia, aí já chegou a 29 graus, temperatura bastante alta aí para uma época de primavera. Vamos conferir a previsão do tempo aí para quinta-feira para ver se a gente tem alguma mudança? Ao amanhecer, uma mínima de 12 graus, a máxima de 26, a média do dia em torno de 20 graus, a umidade do ar 72%, ventos 9 km por hora e nós não temos ainda previsão de chuva. Embora nossa região esteja precisando que venha uma chuva, porque a estiagem já está durando muito tempo, nós já estamos nesse processo de estiagem desde o mês de fevereiro, não tivemos muitas chuvas significativas nesse período todo, tivemos sim alguns dias de chuva, mas não foi o suficiente para deixar a situação equilibrada. Então vamos torcer para que no decorrer dos dias a chuva volte a aparecer aqui na nossa região. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembrando a vocês que é possível rever as nossas matérias no Facebook, no YouTube e também lá no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá! Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.